Mais de 24 horas após a acusação feita pela jornalista Malu Gaspar do jornal O Globo, o doutor Alexandre de Moraes, enfim, abre a bocarra e se defende. As acusações são graves. Querem saber qual a autodefesa do Moraes? Vão saber agora. Vocês estão no canal Dr. Couto de Novaes. Um grande abraço a todos desde a Venezuela do Sul. Francisco! Você está escondido debaixo da mesa. Eu sei, Francisco. Mortadelona cabeluda, fã do Xandão. Vamos ao cafezinho. Café fraco hoje. Café frio. A Martina está com a cabeça no satélite lunar, não é? Mas ela está emocionada e preocupada com o Xandão. Vamos lá. Vejam bem. Então, a Malu Gaspar veio com a matéria bomba, baseada em 6 fontes. Em 6 fontes, sendo 5 delas de dentro do Banco Central do Brasil e uma outra de um interlocutor de Moraes, que ouviu do próprio Moraes as travessuras. O quê? A matéria da Malu Gaspar, e o Dr. Moraes vai ter que prendê-la, vai ter que metê-la no inquérito da Saquinels, e vai ter que processá-la, porque se é como o Moraes hoje se defendeu, então a Malu Gaspar é uma mentirosa e também vai ter que responsabilizar, o Moraes vai poder responsabilizar o próprio empregador da Malu Gaspar, que é o jornal O Globo, que são os Marinhos. Vai lá, Xandão, pega os Marinhos e pega a Malu Gaspar. Eles estão mentindo, né, Xandão? Pois muito bem. A matéria dá conta de que o Xandão estava fazendo lobby. Estava, como disse o Walter Mairovich, comentarista jurídico do UOL e da CNN Brasil, o doutor Moraes cometeu crime de advocacia administrativa. Artigo 321 do Código Penal. É uma conduta grave. E também cometeu crime de responsabilidade. A linha E do artigo 39 da lei de impeachment. Pode ser impeachmentado. Segundo essas fontes da Malu Gaspar, por pelo menos 5 vezes, o Moraes pressionou o Banco Central a avalizar, a dar o ok para que o Banco Master fosse comprado pelo Banco BRB. Segundo a matéria da Malu Gaspar, o Galípolo, presidente, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, teria dito a Moraes: não podemos, eles estão cheios de acusações de fraudas. Isso foi em julho desse ano 2025. Julho desse ano 2025. E então, o Xandão teria desistido. Disse: não, mas poxa, a perseguição, tudo isso que estão falando contra o Master. Eu disse o Xandão para o Galípolo, insistindo para o Banco Central liberar a vida do Master, segundo a matéria da Malu Gaspar. Isso é porque os bancos grandes estão com ciúmes, estão com inveja e preocupados porque o Banco Master está crescendo muito. O Galípolo disse lá em julho: não podemos. São sérias acusações contra o Banco Master. Então, Xandão teria desistido. Mas o crime de advocacia administrativa é um crime formal, que significa que a mera conduta, sem que pela conduta o agente obtenha o resultado, a mera conduta já configura o crime, já caracteriza o crime. Mas, vocês acham que uma jornalista experiente como a Malu Gaspar, numa democradura dessa, iria trazer uma matéria oca, sem fundamento? Ela não é doida, ela tem família. E ela, obviamente, tem muito mais. Isto é regra básica de um bom jornalista investigativo, de política, de crime. Veja, ela tem muito mais do que ela publicou. Isto é óbvio, ninguém é criança aqui. O doutor Moraes pensou com seus botões e apenas 24 horas após a revelação da matéria, e ontem foi um auê em Brasília, UOL, Folha, né, o Globo, largaram a mão do Xandão. Somente 24 horas após, o Xandão veio e fez a sua defesa. Qual a defesa? Disse: não, realmente, eu me encontrei com o Galípolo e com o pessoal do Banco Central, mas eu lá fui para falar sobre a Magnitsky. Nem Magnitsky o Xandão ainda tinha contra si.
Bom, mas se ele está dizendo, não é preciso investigar nada. Se ele está dizendo que ele foi lá falar sobre a Magnitsky, que ele não foi lá para fazer advocacia administrativa, que ele não foi lá fazer lobby, então nós devemos entender. Não é necessário fazer investigação, apuração, nada. La garantia es Alejandro de Morales, como dizem os espanhóis. La garantia es Alejandro. Basta. Não é? Curiosamente, os jornais estão apontando de que nos últimos meses, em um ano, o patrimônio da esposa de Moraes cresceu 232%. Diz aqui o Diário do Poder. E o aumento desse patrimônio tão vertiginoso é atribuído principalmente à distribuição de lucros do escritório de advocacia Bastos de Moraes. O contrato do Banco Master é de 129 milhões. O único contrato desse escritório da doutora Viviane, esposa do Moraes, o único contrato com o Banco Master rendeu isso. Aí o jornal o Globo fez um requerimento ao Banco Central com base na lei de informação, de acesso à informação, e pediu, olha, dê-me as informações. A doutora Viviane e seu escritório praticou algum ato neste Banco Central em favor do seu cliente Banco Master? Requereu reunião com algum diretor, com algum funcionário, com algum servidor do Banco Central? Fez alguma petição? Não fez nada. O Banco Central respondeu, não fez nada. Quer dizer, qual foi o serviço prestado? Praticou algum serviço prestado? Isto é um escândalo. E o Xandão apareceu dizendo que não é nada demais, não. Aliás, o Gilmar Lá Ferreira Mendes ontem já havia dito, eu ponho a mão no fogo pelo Xandão. O que eu quero é que vocês vejam isso. Moraes diz que manteve reuniões com Galípolo, que é o presidente do Banco Central, por causa da Magnitsky. Esta matéria de agora há pouco, hoje, terça-feira, Portal Metrópolis. Em nota, soltou uma nota. O ministro do Supremo afirmou que participou de reuniões com o presidente do BC para tratar sobre a aplicação da lei. Mas pera lá. Ainda que fosse isso, já estaria tudo errado. Porque ele era alvo da Magnitsky e ele vai... Nem era, mas todo mundo já sabia que seria em algum momento. E ele vai então conversar com o presidente do Banco Central, que é órgão autônomo. Ele foi conversar o quê? Para discutir a aplicação, dizer como é que o presidente do Banco Central aplicar a sanção nele. Veja, que republiqueta de bananha esta. Vai piorar. Isto é manicômio, gaiola de loucos. Vai piorar. O ministro do Supremo Tribunal Federal, que está nas cordas, afirmou em nota divulgada nesta terça-feira que manteve reunião com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para discutir a aplicação da lei Magnitsky, aplicada contra o magistrado e membro de sua família pelo governo. Veja, não foi aplicada em julho? E tem uma nota. Eu me dispenso de ler essa nota. Um dos principais nomes do Grupo Globo, jornalista Merval Pereira, o bigodudo, soltou a mão do Moraes. Ontem ele já havia dito, o Merval Pereira já havia dito ontem, no dia que saiu o escândalo, Moraes precisa provar que acusações não são verdade. E notinha, provar. O STF vira objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido milhões, mas se recebeu, para trabalhar pelo Banco Master. A revelação de que o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central para fazer pressão, essa foi a expressão da matéria original, segundo as fontes, fazer pressão a favor do Banco Master é muito séria essa acusação.
Para cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo decisões de ministro do STF, a instituição perde a credibilidade e mergulha o país numa insegurança jurídica monumental. O STF vira objeto de desconfiança do cidadão à medida que o ministro Moraes não nega oficialmente que sua mulher tenha recebido bilhões para trabalhar pelo Banco do Vorcano e que ele ligou 5 vezes e uma outra vez convocou o presidente do Banco Central para um encontro presencial para trabalhar a favor do Banco Master. Isso vira uma crise política, razão para impeachment. Ele precisa explicar, se pronunciar e provar que não é verdade. A jornalista Malu Gaspar, diz aqui o Merval Pereira, tem a tradição de bem informar. É muito séria e não divulga leviandades. Eu imagino que não. É uma mulher madura. A jornalista Malu Gaspar divulgou com detalhes o valor que a mulher de Moraes recebia do Banco Master. Ninguém refutou. Se ele tem como provar que não é verdade, precisa mostrar de maneira veemente ou perde completamente a credibilidade. E abre brecha para os que o atacam há anos, argumentando que ele sofre pressão política, que faz coisas simplesmente contra Bolsonaro e não a favor do país. Ele tem que mostrar com provas que não é verdade. Difícil. Agora hoje, nessa terça-feira, o Merval Pereira está em cima desse caso e voltou à carga. Disse o seguinte, o senhor Merval Pereira. O caso, de novo ele diz, o caso do Banco Master pode levar ao impeachment de Moraes. O patrimônio da mulher de Moraes cresceu, meus amigos, 232%. A mulher de César. Olha o texto de Merval Pereira, a mulher de César. Texto de agora há pouco. Se os ministros, principalmente Moraes, têm como provar que as denúncias não são verdadeiras, precisam fazê-lo de maneira cabal. O caso da liquidação do Banco Master ganha contornos cada vez mais graves, envolvendo diversos setores da administração pública, numa demonstração de que a prática do lobby sem regulamentação envenena por dentro o governo. Envolvido especialmente nas controvérsias, o Supremo Tribunal Federal é o mais afetado pela insegurança jurídica que atitudes individuais de seus ministros geram na sociedade. O ex-controlador do Banco Master, o empresário Daniel Vorcano, anda com tornozeleira eletrônica e exibe sua influência à medida que se descobrem os desdobramentos do caso. Aliás, a Polícia Federal teve acesso à agenda do telefone, do celular do presidente do Banco Master, do dono. Lá estavam 3 ministros do STF. Moraes, Toffoli e Nunes Marques. Que coisa. A revelação, vinda pela pena da colunista Malu Gaspar de O Globo, de que o ministro Alexandre de Moraes se encontrou com o presidente do Banco Central para fazer pressão a favor do Banco Master, é grave. Especialmente o detalhe de que Moraes teria contactado o Galípolo por telefone outras 3 vezes para cada revelação sobre interesses privados envolvendo decisões do STF. A instituição perde credibilidade e mergulha o país em segurança jurídica. Meus amigos, que coisa. Entretanto, Gilmar Ferreira Mendes, colega do Xandão, diz que tem confiança absoluta em Moraes. E quem não tem? Quem não tem? É isso. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, vamos avaliar a profundidade dessa crise, que se aprofunda a uma matéria da maior fofoqueira do jornalismo brasileiro, mas ela sabe das coisas, a Mônica Bergamo, que conta como o mercado financeiro, a Faria Lima, está encarando esses detalhes. Em outro vídeo, neste que eu estou anunciando depois deste, alguém entregou Moraes. Quem foi? Por que isso está acontecendo agora? Vamos tentar entender. Deixe seu like.
Confira se você ainda está inscrito. Se não estiver mais inscrito, reinscreva-se. Comente de maneira educada. Compartilhe. A setinha do compartilhamento está aqui agora, próximo da aba Seja Membro. E hoje, é uma homenagem a essa grande revelação que a Malu Gaspar traz. É o momento de você se tornar membro deste canal. Aqui mesmo na aba Seja Membro. Clique aí e descubra como é.